do versículo 5. Mas antes, eu quero aqui perguntar para os irmãos: preferido ou preterido? Foi a mensagem de domingo. Preferidos ou preteridos? Veja que é só uma letra que muda a palavra. Uma letra. Preferidos. Tira o F, preterido. E aí muda todo um contexto, muda toda uma história, muda toda uma estrutura. Só uma letra que muda uma palavra. E por mudar a palavra, muda o contexto, muda a história, muda o fundo, muda tudo. Então, os preteridos. Maravilha. Versículo 5. Vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Tem gente que tem necessidade de ser vistos. Aí algumas pessoas falam assim: Marlon, quem não é visto? Aí nós que somos servos do Senhor, falamos ao contrário: quem ama com Deus nunca será esquecido. Muito bem, vamos lá, continua. Que já receberam o seu galardão, você que sabe. Vamos lá, 6. Olha que chave maravilhosa. Olha que chave maravilhosa. Olha que chave poderosa. Você fala com seu pai em secreto, conta para ele em secreto o que você está passando, e ele fará questão de, quando te recompensar, quando trazer a resposta para a sua petição, ele o fará de forma pública. Todos irão saber, perceber e adorar o nome do Senhor pela bênção que chegou na tua casa. 7. Tem gente que acha que vai ser falando de forma destemperada que ele será ouvido. Não. Vamos lá. Olha o que eu ensino sempre: Deus não vai te dar aquilo que você pede, mas sim aquilo que você necessita. Nem sempre aquilo que você está pedindo é aquilo que você está necessitando. Se bater, ótimo. Aquilo que eu estou pedindo é o que eu necessito e Deus me entrega. Mas se aquilo que eu estou pedindo não for aquilo que eu necessito, Deus vai me dar aquilo que eu necessito. Porque Ele sabe a nossa estrutura. E lembra-se que somos pó. Vai. Não, isso, vai lá, vamos lá. Amém. Que Deus continue abençoando a leitura da sua palavra. Tá certo? Tem alguém que está nos visitando hoje que eu não conheço? Quem? Tem alguém? Alegria recebê-la? Tem ali também uma moça ali? Ok?
Qual é o seu nome? Camila Marina. Podemos aplaudir o Senhor pela vida dela? Maravilha. Qual é o seu nome? Raquel. E o bebê? Raquel e Luiz Felipe. Podemos aplaudir o Senhor pela vida deles? Francisco, tu já é nosso, Francisco. Para dessa conversa aí, tu já é nosso, está sempre aqui com a gente. Um grande amigo. Vamos lá, gente. Jesus Cristo tinha um cuidado muito grande na sua forma de ensinar. Eu peço só a sua atenção por alguns minutos. Eu não vou me alongar. Só peço a sua atenção, porque eu quero falar aqui para a igreja e, sobretudo, para quem exerce liderança. Jesus Cristo, ele tinha uma forma muito cuidadosa de ensinar, porque ele sabia que ele estaria falando para os dois extremos, para os fariseus, para os intelectuais, para a casta judaica. Ele sabia que ele estaria falando para até os incultos, para os indoutos. Então ele se utilizava de uma linguagem muito acessível, certo, Graziano? Que muitas vezes ele pegava a figura de linguagem que era as parábolas. E geralmente as parábolas era algo da prática do dia a dia. Ele pegava aquela parábola, que era o que muitas vezes era utilizado no dia a dia das pessoas, e aplicava da melhor maneira possível para que o mais inculto, o mais indouto pudesse captar, entender a lógica do ensinamento de Jesus. É claro que muitas vezes ele falava alguma coisa que embaralhava a cabeça, inclusive dos doutores da lei, como Nicodemos. Lembram? É necessário nascer de novo, Nicodemos. Ele falou: o que eu tenho que fazer para nascer de novo? O que eu tenho que fazer para te seguir? O que eu tenho que fazer? Ok, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos disse: doutor da lei, eu tenho que voltar novamente para o ventre da minha mãe? Aí Jesus: não é nada disso. Você tem que aprender que você vai ter que nascer da água e do Espírito. Jesus estava dizendo: você precisa nascer espiritualmente para compreender o que o Pai tem para os homens, sobretudo para você. Então Jesus Cristo, ele tinha esse cuidado de falar de forma simples para que as pessoas pudessem entendê-lo. E aqui ele, mais uma vez, eu já ensinei isso aqui sobre a estrutura da oração. Jesus censura aqueles que querem aparecer mais do que é devido. E ele já diz: quando você quer aparecer mais do que é devido, você quer reter uma glória que não te pertence. O apóstolo Paulo, Ingrid, fala com muita clareza acerca da glória que pertence única e exclusivamente a Deus. Deus não negocia a sua glória. A glória é dele, Romanos 8,36, por ele, para ele, glórias pois a ele, eternamente, amém. A glória de Deus. Ele não negocia esse tipo de coisa.
Então, muitas vezes, nós, seres humanos, somos pegos com um engodo de achar que somos alguma coisa. É só você ir no texto. Perceba o que o texto diz. E quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, lembra da oração? Senhor, eu sou dizimista, eu dou esmola aos pobres, eu ajudo, eu sou o primeiro a dar o meu dízimo na igreja, eu sou. Infelizmente, existe ainda pessoas assim no nosso meio, que têm a necessidade de aparecerem, eles querem aparecerem. E aí, o texto é claro, Jesus diz que quando eles agem assim, detalhe, pastora Maria, eles estão até fazendo boa ação, eles estão agindo de forma boa, ser boa ação boa. Só que aquilo que deveria ser ou servir como fruto de galardão futuramente, eles já estão recebendo no seu primeiro momento, porque eles têm necessidade de aparecer. E o inimigo é especialista nisso. Me permito aprofundar. O inimigo é especialista, Bruna, Suelen, Ju, amor. O inimigo é especialista na medida que ele vai tentar de todas as formas, ainda mais quando ele percebe que você é um líder que gera frutos, ele vai fazer de tudo para que você se sinta o quê? Alguém tão importante que, se você não tiver realizando determinada coisa, as coisas não andam. Ele vai te fazer acreditar que você é único, que você é única, que você é imprescindível, a ponto de, sem você, a coisa não anda. Sem você, a coisa não funciona. E como é que ele vai fazer isso? Como ele tentou fazer com João Batista. João Batista, sim, esse é o profeta. João Batista é o homem que abriu o caminho. João Batista é o homem da verdade. O inimigo usando os fariseus para que João Batista se sentisse realmente o último biscoito do pacote, ou a última planta na ilha de Gibraltar. O inimigo fez de tudo para que ele se sentisse assim. Mas João Batista, ele encerra o assunto quando ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua cada dia. Ele estava dizendo: realmente eu fui o precursor, aquele que veio à frente, mas ele é muito maior do que eu. Tanto que quando Jesus Cristo chega a João Batista para se batizar, João Batista diz o quê? Tu viestes a mim? Tu viestes a mim? Quem sou eu? Nem digno sou de desatar as suas alparcas, as suas sandálias. E Jesus Cristo, mantendo o mesmo limiar da humildade, diz: importa que se cumpra aquilo que foi profetizado pelos profetas. Vamos continuar construindo o pensamento. E aí Jesus Cristo, no versículo 6, ele dá uma aula
de como Deus quer que a gente faça com Ele no nosso dia a dia. Ainda mais quando estivermos passando por situações difíceis, complexas. Olhem para mim aqui essa noite. Olhem para mim aqui. Ninguém aqui está livre de passar problemas. Eu estou com calor. Não, tá bom. Só tirar o casaco. Repita após mim, ninguém. Não, eu penso que pode ser melhor. Obrigado. Ninguém. Pode melhorar. Ninguém está livre de enfrentar situações indesejadas. Até porque Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições. Só que ele não disse que tipo de aflição ou que tipo de aflições. Ele disse que nós passaríamos por... Aí Deus tem um senso assim meio estranho de julgar determinadas questões, porque Ele às vezes sabe que a gente está passando por aflições e a gente começa a reclamar. Ele fala: ei, segura, dá para tu passar por isso. Que Deus falou para Paulo? Paulo falou: até quando eu serei esbofeteado por Satanás? Até quando eu vou ter que passar por isso? Aí Jesus Cristo falou para ele: ei, calma, rapaz, a minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. Ele estava dizendo em outras palavras: fica tranquilo, aquilo que você está passando não terá capacidade de te matar. Quem entendeu, diga amém. O que você está passando, vivenciando, não vai tirar a tua vida. Então ninguém está livre de passar por problemas. Ninguém. 100% aqui, ninguém está livre disso. E aí Jesus Cristo, Ele dá, olha o nível de aula que Jesus Cristo está nos dando aqui nessa noite. Versículo 6. Mas tu, Marcelo, quando orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto. Ele está dizendo: entra no seu aposento, entra no seu quarto. Ele está dizendo: não adianta você ficar falando abertamente para todo mundo ouvir. Jesus Cristo deixou isso claro, pastora Maria. Jesus Cristo, quando estava no Getsemane, ele andava com 12 discípulos, mas teve um momento que ele falou: vou orar sozinho. Por que vou orar sozinho? Porque tem coisas, isso aqui é forte, porque tem coisas que nem todos podem ouvir. Sim, tem coisas que nem todos podem ouvir. Eu não vou deixar a senhora aplaudir sozinha, não. A senhora recebeu que está nos visitando. Não vou deixar. Muito forte isso. Se você tiver com a sua mente em algum outro lugar, você vai perder uma grande oportunidade de receber uma palavra profética, hein? Esteja atento, hein? Jesus Cristo chega no Getsemane. Ele, fica aqui que eu vou orar um tiro de pedra, 32 metros. Um tiro de pedra, 32 metros. Ele vai orar sozinho. Por quê? Ele ia se abrir, se rasgar diante do Pai. Então tem gente que não pode ouvir determinadas coisas. Tem gente que se ouvir você orar determinadas coisas, Graziano, vai ficar o quê? Escandalizado. Tem gente que se ouvir você falar determinadas coisas, Camila, é verdade. Vai, eu sei o que eu estou te dizendo. Tem gente que se ouvir você, mas meu Deus, como é que pode orar isso? Olha a oração de Jesus: Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todo mundo estava se escorando em Jesus, todo mundo se escorando na fé de Jesus, todo mundo se escorando na estrutura de Jesus, e eles vão ouvir Jesus falar isso: Abba, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu vou falar: que é isso?
Ele está enfraquecido, ele está enfraquecendo, ele está querendo jogar a toalha, ele não está aguentando a pressão. Jesus sabia que ele tinha que orar de forma a ninguém ouvir o que ele estava falando, porque esse era um papo dele com o Pai. Tudo que Deus quer é que você desenvolva esse negócio com Ele. Você tem que ter intimidade para falar com teu Pai. Você não pode querer mostrar para Deus que você é uma fortaleza permanente, Raí. Você não pode mostrar para Deus, Guilherme, que você é um pedaço de pedra, um pedaço de ferro. Não! Teu coração está pulsando, tu está sentindo a dor, a tua pele está gritando, tu não está aguentando. Deus quer ouvir isso. Deus quer ouvir você dizer: Senhor, se tu não vieres ao meu socorro, eu não consigo nem levantar dessa cama. Se o Senhor não falar comigo, eu não acredito, eu não sei o que pode acontecer comigo. Tudo que Deus quer é que você abra o teu coração, rasgue o teu coração, como um filho fala com o pai: oh meu Deus, usa de misericórdia comigo. Até quando você vai querer mostrar para Deus que você é uma fortaleza permanente, uma fortaleza perene, uma fortaleza que não sente nada, insensível, parece um pedaço de sino, um pedaço de ferro, uma pedra pontuda? Tu não é isso, não. É ser humano. Deus sabe que você veio da onde? Do pó, do barro. Tu sente o impacto quando você está na mão do oleiro. Estou sendo conduzido pela... Você sente o impacto quando você está sendo trabalhado pelo oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Eu quero ser... Olha que hino complexo de orar, de cantar. Quebra a minha vida e me faça de novo. Tu está pedindo para ele quebrar a tua vida? Ok, ele quebra, mas o detalhe, o vaso não cai da mão dele. Não é isso? O oleiro fazendo, quebrou o vaso, mas o vaso não quebra, não cai da sua mão. O que significa dizer? Deus sabe exatamente o que você está passando. E Ele sabe até onde você suporta. E Ele não perdeu o controle de nada. Quando entrares no teu aposento e fechando a tua porta, diga: fechando a tua, por favor, diga pelo menos para uma pessoa: aprenda a fechar a porta. Até quando essa porta vai estar aberta? Até quando essa porta vai estar aberta? Até quando você vai estar exposto dessa forma? Até quando você vai conviver com isso? Aprenda a fechar a porta. Você não pode viver uma recorrência de erros. Aprenda a fechar a porta. Quem é que fecha a porta? É o Espírito? Não, quem fecha a porta é o homem. Noé fecha a porta da arca. Por que Deus não fechou a porta da arca? Porque esse dever é nosso. Você fecha a porta. Você fecha a porta. Quando você está fechando a porta, o que você está dizendo? Estou fechando as brechas. Por que fechando as brechas? Porque Satanás atua nas brechas. Ele entra nas brechas. Por que eu estou passando por isso? Porque a porta está aberta. É tempo de fechar a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Quer avançar na vida? Fecha a porta. Quer ter estrutura para
vencer coisas grandiosas, fecha a porta. Deus não vai te revelar nada com a porta aberta. A porta tem que estar fechada. Fecha a porta. Fecha a porta. Porta fechada, sinônimo de intimidade. Eu estou pregando para quem aqui? Eu estou ensinando a quem aqui? Está me olhando com cara de espantado por quê? Fecha a porta. Se não fechar a porta, você não vai avançar na vida. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a brecha. Aquilo que você fazia, que você sabe que desagradava a Deus, deixou de fazer. Deixou de fazer. Ah, mas lá atrás, Paulo nos ensinou: esquecendo-me das coisas que para trás. Esquecendo-me das coisas que para trás. Ou ficaram, ficam. A conjugação do verbo vocês decidem. E avançando para que estão? E avançando para que estão? Adiante. Adiante de mim. Já que você esqueceu, está avançando, tu vai prosseguir para onde? Só chega no alvo quem está com a porta aberta, né? Só chega no alvo quem está com a porta fechada. Tranca a porta. Tranca a porta. Tranca a porta. Esse mal que te atormentava não vai te atormentar mais. Essa acusação maligna, covarde, cruel, que te machucava, não vai te machucar mais. Por quê? Porque a porta está fechada. Tu fechou a porta para esse tipo de coisa. Fecha a porta. Fecha a porta. Fechou a porta? Fechou? O que você vai fazer agora? Falar com seu pai, hein? Secreto. Falar com seu pai, hein? Vou repetir aqui: tem coisas que nem todos podem ouvir. Quer que eu melhore? Tem coisas que ninguém pode ouvir. Sabe como é que eu faço? Eu começo a orar de forma verbalizada. Tem coisas que eu não quero que o capeta ouça. Eu paro de verbalizar na boca e vou no pensamento. Porque só quem tem a capacidade de sondar meus pensamentos é o Pai. Ele não sabe segredos de quem fala com ele em secreto. Segredos de quem estimula o quê? Intimidade com o Pai. Tem coisas que ninguém pode ouvir. Diga: tem coisas que ninguém pode ouvir. Nem o mundo espiritual maligno. Não pode. Não pode. Porque vai tentar te embaraçar. Vai tentar te atrapalhar. Vai fazer... Rapaz, eu falei aqui domingo pregando. Olha o que eu falei. O segredo é o segredo. O segredo é o segredo. Porque se der certo, glória a Deus. Se não der certo, ninguém ficou sabendo. É isso aí. Não deu certo, ninguém fica sabendo, irmão. Agora você fala um monte de coisa para todo mundo ouvir. Todo mundo vai ouvindo. Aí está pensando que todo mundo está batendo nas tuas costas e quer o teu sucesso. É mais fácil chorar com que te choram ou sorrir com que se alegram? Hã? O que é mais fácil? Tem gente que quando... Pastor, ora pelo meu carro. Tem gente que fica assim: como é que ele conseguiu comprar esse carro? Como é que conseguiu comprar esse carro? Até onde estava? Na penumbra da... Como é que conseguiu? (60 não, 72. 72 vezes. Mas qual o problema? Esse problema não é seu. Pode ser em 60, 72 ou 120. Deus vai me dar condições de eu ir até o final. E acabou. Mas é uma verdade. É uma verdade.
Só fala em secreto com o Pai quem busca ter com Ele intimidade. Vou repetir a frase. Só fala em secreto com o Pai quem busca ter com Ele intimidade. Repita comigo. Só fala em secreto com o Pai quem tem com Ele intimidade. Qual o tempo que você dá para Ele? Muito bem, meu filho, muito bem. Qual o tempo que você tem dado para Deus? Ele está mais entusiasmado que é muito crente aqui hoje. Qual o tempo que você tem dado para Deus? É só você fazer o cálculo, o tempo que você fica no WhatsApp, o tempo que você fica na internet, e o tempo que você dá para a leitura, para a oração. A Bíblia diz que o único lugar que Jesus Cristo... Vou pegar alguém aqui hoje. De repente uma pessoa, vou pegar. O único lugar que Jesus Cristo tinha o hábito de estar era no Getsemane. Lucas relata isso, capítulo 22. Getsemane era lugar de oração. Era o único lugar que ele tinha o hábito de frequentar. Você tem hábito de orar? Consegue pelo menos orar todo dia? Ainda que seja um minuto, de joelho, dentro de casa, antes de sair? Consegue? Consegue desenvolver isso? Consegue, assim como você não sai de casa sem escovar o dente? Assim como você não sai de casa sem tomar um banho? Deus também quer que você tenha esse nível de desenvolvimento com Ele, esse nível de intimidade com Ele, de orar, de ler a palavra, de buscar a sua face. Qual é o nosso nível de intimidade? Qual é o nosso nível de intimidade? Qual é o nosso nível de intimidade? Tem gente que diz que tem intimidade comigo, mas nunca bateu um papo aprofundado comigo. Eu estou vendo aqui, as pessoas ligaram para mim depois que eu fiz o podcast da Ingrid Campos, as pessoas falaram: caramba, eu não sabia disso da sua vida, aquilo outro. Porque não tem intimidade. Ela está certa. As pessoas que estão vendo a conversa que eu tive com a Ingrid Campos e que estão me ligando, falando: caramba, eu não tinha ideia de que você passou por isso, que você já teve... Sim, porque não tem intimidade. Infelizmente, estamos dentro do templo, porém fora da igreja, fora da intimidade. Estamos tanto tempo na igreja e não desenvolvemos intimidade com Deus, porque não se envolve, deixa eu contar aqui algumas verdades que você precisa ouvir. Não se desenvolve intimidade com o Pai no altar. O altar não é para isso. O altar não é para isso. Não, mas eu canto, eu prego. E daí? Isso não é sinônimo de intimidade. Intimidade, Jesus está ensinando ali, ó. Ali, ó. Você precisa ter a capacidade de falar com seu Pai em secreto. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Conversar com Deus. Se despir. Se despir. Se despir. Falar com Deus sobre toda a estrutura que você está vivendo, todo o problema que você está enfrentando. Se despir. Mas vamos lá, 7. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Tem pessoas que quando vão orar falam assim: Senhor, nesse momento eu estou aqui analisando cada centímetro desse templo. Eu vi cada irmão que entrou, cada irmã que entrou nesta casa, e pude perceber, Senhor, ou seja, ele está mostrando que ele não tem intimidade com o Pai, porque quando aquele republicano orou, a diferença de um para o outro foi, fariseu e o republicano, foi, um disse: eu sou dizimista, eu entrego esmola,
Eu ajudo os mais necessitados. Ele coloca os seus afazeres como se isso tocasse na sensibilidade de Deus e como se Deus não conhecesse o que ele fazia. O outro vem na contramão daquilo e dizer: eu sou miserável, eu sou pobre e necessitado, eu preciso da sua ajuda contínua na minha vida. Olha a diferença de um para o outro. Agora vamos dar um pulo para o 10. Rapidamente. 10. Leiam. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Cada servo do Senhor tem o reino de Deus dentro dele. Cada crente, olhem para mim aqui, cada crente tem um reino de Deus dentro de você. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Líderes que estão aqui essa noite, não existe a mínima possibilidade de se estar no reino de Deus fazendo a sua própria vontade. Repita após mim. É melhor viver o reino de Deus do que o reino do eu. Mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Romanos capítulo 14, 17 e 18. Vamos lá. O que é o reino de Deus? Leiam. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas então tu tem que ter isso dentro de você. Tu tem que ter isso dentro de você. O quê? Justiça, repita, justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Isso é reino de Deus. 18. Agradável é a Deus e aceito aos homens. Então vamos lá. O que é o reino de Deus? E alegria no Espírito. Temos aqui. Quem tem paz? Quem tem paz? Quem tem paz? Quem pratica a justiça? Quem pratica a justiça? Diga amém. E quem tem alegria do Espírito Santo? Tem alegria do Espírito Santo? Ou você só se alegra quando tudo vai bem para tu? Tu só consegue dar sorriso quando tudo está tranquilo. Quando as coisas não estão boas, você está com a cara fechada, como se eu te pego, eu te arrebento. É isso? Se você agir assim é porque você não tem alegria no Espírito Santo e ainda não entendeu o que é reino de Deus. Por que Jesus Cristo falou assim, pastor Júlio? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Porque Jesus sabia que o reino dividido não subsiste. Ele não poderia dizer: venha o teu reino e seja feita a minha vontade. Ele estava ali embaixo da vontade do... Ele estava ali embaixo da vontade do... Estou pregando aqui para líderes. Líderes. Quem mais deu problema para Jesus foram os líderes. Quem mais trouxe problemas para Paulo foram os líderes. Então preciso aqui me dirigir aos líderes. Repita após mim: o reino dividido não subsiste. Vou aprofundar. Uma nação
dividida não subsiste. Uma dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Por isso que Jesus Cristo disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Deus não tolera quebra de autoridade. Vou repetir aqui: Deus não tolera quebra de autoridade. Davi sabia disso. Quando Joabe disse: Saul está ali, pode matá-lo. Agora é o momento, mata Saul, acaba com Saul. O que ele disse? Quem sou eu? Ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. O que Davi estava dizendo? Com ungido, deixa que o Pai trata, deixa que Deus trata. Esse problema não é nosso, esse problema não é meu. Deus não tolera a quebra de autoridade. Você que é liderado, você não pode insurgir contra o seu líder, porque Deus não tolera a quebra de autoridade. Deus leva a sério. Quando Jesus Cristo escreveu, encontrou João numa ilha chamada Pátimo e mandou que ele escrevesse para as 7 igrejas da Ásia, ele mandou o quê? Diga, escreva, direcionada ao anjo da igreja. Por quê? Porque para Deus não pode ter quebra de autoridade. Repita comigo, estou ensinando. Para Deus não pode haver quebra de autoridade. Miriam tentou quebrar a autoridade de Moisés. Miriam tentou quebrar a autoridade de Moisés. Disse ela em Números capítulo 12: porventura é somente Moisés profeta em Israel? Porventura Deus só fala através de Israel, de Moisés para a nação? E a Bíblia diz que ela ficou o quê? Ficou o quê? Mas quem era Miriam? Quem era Miriam? Miriam, a irmã mais velha de Moisés. Foi ela que ajudou a sua mãe a colocar Moisés no cesto para que não fosse morto pelo decreto de quem? De Faraó. Miriam é aquela mulher que depois que ela atravessaram o Mar Vermelho, ela pegou o tamboril, reuniu todas as mulheres e começou a cantar: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Foi Ele que destruiu todo o exército que estava nos perseguindo. Foi Miriam. Miriam era uma profetisa. Só que Deus não tolera a quebra de autoridade. Deus não tolera a quebra de autoridade. E só não morreu leprosa por quê? Porque Moisés intercedeu por ela. Deus não tolera. Uma segunda visão, você já tem uma visão. 2 visões, aprendam isso aqui, líderes. 2 visões no mesmo lugar, vai dar o quê? Divisão. 2 visões no mesmo lugar, vai dar o quê? Divisão. Posso dar um exemplo aqui? Posso dar um exemplo? Jesus disse o quê? Importa que o filho do homem seja levado ao madeiro. Jesus tinha que morrer. Jesus tinha que morrer. Entra, Macário. Jesus tinha que morrer. De repente entra uma segunda visão. Qual foi a segunda visão? Pedro fez o quê? O senhor não pode morrer. Eu não vou deixar o senhor morrer. Eu vou estar na frente. Jesus está dizendo que ele tem que morrer. Se Jesus Cristo não morre, ninguém estaria aqui hoje. Porque Jesus Cristo era o último sacrifício com sangue, para que nós fôssemos encontrados, salvos e resgatados por uma coisa chamada redenção. Olha isso, pastora Edileuza. O senhor não pode morrer. O senhor não pode morrer. Quem olhava Pedro falar aquilo, falava: caramba, Pedro é sensacional. Que compaixão é essa? Que misericórdia linda que Pedro está tendo. Ele não quer deixar Jesus morrer. Mas era uma segunda visão, Peter, sendo colocado numa visão já pré-existente. É necessário
que eu morra e no terceiro dia eu vou ressuscitar. No terceiro dia eu vou... Não, mas o senhor não pode morrer. Jesus não perde tempo e olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Tu que é uma pedra de tropeço e de escândalo na vida de tanta gente. Olha aqui, não pode ter a segunda visão. Diga comigo, não pode ter uma segunda visão se a primeira já foi estabelecida. Se a primeira já foi estabelecida. Isso serve para nós também que somos casais. Não pode ter uma segunda visão. Não pode ter. Uma segunda visão vai gerar divisão. E esse gerar divisão vai trazer transtornos insanáveis. Insanáveis. Mas eu ganho mais do que o meu marido. E daí? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5 que Deus estabeleceu o homem como cabeça da mulher. Isso não significa dizer que a mulher é subserviente do homem, porque não é. A Bíblia diz que Deus a colocou como a disjuntora, aquela que está ao lado, aquela companheira que está ali servindo com sabedoria, falando na hora certa, a coisa certa, para que surta o efeito desejado. Diga comigo, não pode haver divisão. Não pode haver duas visões. Não pode haver duas visões. A visão é única. Reino de Deus. Olha o exemplo de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu vou terminar aqui agora dizendo o seguinte: na nossa repartição de trabalho, na nossa empresa, nos nossos negócios, na nossa casa, na nossa igreja, não podemos tolerar divisão. Quando eu digo no meu escritório para os advogados, o caminho é esse aqui. Siga esse caminho. Sigam esse caminho. Sigam esse caminho. Não. Sigam esse caminho. Esse é o caminho. Aqui na igreja, os líderes das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos homens, das mulheres, da diaconia, departamento de casais, adolescente, já falei adolescente. Tem mais o que, Evandro? Mídia, Ministério de Louvor, Ministério de Dança, enfim, missões. Você tem um líder, intercessão, consolidação. Você tem um líder. Deus não tolera quebra de autoridade. Quer ver a tua empresa quebrar, Francisco? É sofrer síndrome de caciquismo. Todo mundo falar, todo mundo manda, todo mundo determina. Vai quebrar ali na frente. Vai quebrar logo ali na frente. Por quê? Porque não tem firmeza, não tem uma liderança, não tem uma capacidade daquele que se impõe. Vai quebrar. Vai quebrar. Eu termino aqui dizendo o seguinte: por que nós conseguimos concluir aqui o terreno? Por quê? Nós conseguimos comprar o terreno e pagar dentro do prazo estabelecido. Por quê? De uma liderança. E essa liderança pôs um objetivo. E os liderados vieram comigo. Qual foi o resultado? Antes do prazo, nós concluímos. Como é que pode? Em 2 anos e pouco a gente não conseguiu pagar. Em menos de 2 meses nós pagamos R$403 mil. Já tínhamos pago quase 200 mil. Foi 600 mil ao todo. Imagina. Teve gente que falou assim: pastor, para que isso? A gente não vai conseguir. Falaram para mim. Segunda visão.
Olha a segunda visão. Pastor, desiste. Tenta negociar, pegar pelo menos a metade do que a igreja deu. Eu falei, fica tranquilo, nós vamos chegar. Nós vamos vencer. Nós vamos realizar. E lá no final, você vai ver. Eu não vou falar quem é a pessoa, não interessa. O importante é que o nome do Senhor foi glorificado, amém? Amém. Conseguimos pagar, amém? Amém. O que é isso? Uma visão, uma reta, um objetivo. Vamos nele. Líder é isso. Líder age com a mais inarredável transparência. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Não abra mão de exercer a sua liderança. Seja firme e seja convicto em nome de Jesus.